abençoe. Eu quero te lembrar que nós estamos nessa série que está aparecendo aí na tela, Era Necessário. Na semana passada, nós ouvimos a palavra de Deus através do seminarista Pedro Tostes, e ele nos falou que era necessário que Jesus tivesse nascido em forma humana, porque nós precisávamos de um representante diante de Deus. Alguém deveria se apresentar justo diante do Senhor. E Jesus é esse Deus homem que assume o nosso lugar na cruz, que enfrenta o juízo de Deus e morre a nossa morte para que nós tivéssemos vida. Por isso era necessário que ele viesse como homem, porque ele foi o homem que nos representou diante do Pai e pagou a nossa conta. Nessa manhã eu quero pensar com você que o nascimento de Jesus traz desdobramentos. O nascimento de Jesus traz efeitos para o restante do seu ministério. E eu quero pensar que em João capítulo 4 era necessário passar por Samaria. O verso de número 4 de João 4 vai dizer exatamente isso. E era necessário passar por Samaria. Mostrando que esse Cristo que assumiu figura humana, ele se importa e ele vai ao encontro daqueles que precisam. Ele vai ao encontro daqueles que muitas vezes estavam inclusive à margem. É interessante pensarmos, irmãos, que nesse momento aí de Natal, se aproximando aí o período de Natal, você já deve estar aí programando com a sua família como é que vai ser a ceia. É possível que você já esteja pensando, vai ser na casa de quem? O que nós vamos comer? E aí entram os dilemas, Ontem a gente estava lá em casa, eu e Esther tivemos a alegria de receber a juventude lá em casa, e eles fizeram uma festa, a gente tinha lá umas 60 pessoas, e os últimos que saíram quase 2 da manhã, louvado seja Deus. E hoje, 8 horas da manhã, a gente estava aqui cultuando ao Senhor com alegria e disposição, e os meninos fizeram uma festa bonita, decoraram, foi extraordinário, foi uma bênção. E lá nessa festa da juventude, no Natal da juventude, a gente estava numa mesa lá conversando, e aí surgiu a polêmica, presbítero Toninho, a polêmica. E aí, vai ter passas, Não vai? Sabe, as mesmas? Não tem nada novo debaixo do sol, irmãos, as mesmas coisas. E aí, vocês são do time das passas? Não, sem passas, por favor. Não, gente, passas tem gosto de Natal, e eu sou desse time, Passas tem gosto de Natal, outros, não, pelo amor de Deus, não. E a gente começa a planejar, e aí você começa a discutir com a sua família, quem vai levar o quê, quais são as proteínas que vocês vão comer, o que vocês mais gostam, qual que é a sobremesa, o que não pode faltar, se vai ter amigo oculto, se você vai ganhar chinelo, se você vai ganhar meia, panetone, essas coisas típicas do Natal, irmãos. E que trazem um sentido legal, um sentido importante para esse tempo que a gente está vivendo. O Natal traz esse momento de confraternização, de reunião em família, de desacelerar um pouquinho. Isso é importante. Mas João capítulo 4 conta para nós a história de uma mulher que, se tivesse no contexto em que estamos, se tivesse exatamente nessa realidade em que estamos, ela não estaria planejando uma ceia de Natal. A mulher samaritana, que é a mulher que se encontra no relato de João capítulo 4, se ela estivesse no mesmo contexto que nós estamos hoje, se aproximando das festas natalinas, ela não estaria animada, porque o contexto dessa mulher é um contexto de solidão. O contexto dessa mulher é um contexto onde ela se vê sempre à margem. Essa mulher não contava com o convívio da sua comunidade, ela não contava com a comunhão da sua vizinhança, essa mulher não contava com o apoio de sua família. Essa mulher estava acostumada a viver solitária. E é interessante como o verso 4 traz essa verdade tão bonita e impactante: era necessário passar por Samaria. Deixa eu te contextualizar. Eu quero que você imagine comigo aqui agora o mapa. Nós vamos imaginar um mapa. A região da Judeia está ao sul, ela está abaixo. A região da Galileia está acima. No meio da Judeia abaixo e da Galileia acima, nós temos a região de Samaria. E um judeu zeloso, um judeu que observava os ritos da sua cultura da época,
quando ele precisava subir da Judéia para a Galiléia, ao invés de passar por dentro de Samaria, esse judeu atravessava o Jordão à direita, subia à margem do Jordão pelo outro lado. Quando ele passava pela região correspondente a Samaria, ele cruzava o Jordão de volta e acessava a Galiléia. Se ele fosse da Galiléia para a Judéia, a mesma coisa. Ele saía da Galiléia aqui em cima, ele atravessava o Jordão para o lado, descia o Jordão e atravessava de volta para a Judéia. Por quê? Porque a região de Samaria era conhecida como a região daqueles que se misturaram, daqueles que não observavam a lei de Deus com todo critério, daqueles que se misturaram com outros povos e outras culturas e não tinham mais aquele zelo ao Senhor. O judeu, não querendo ser contado no meio desses, se afastava. Não buscava nenhum tipo de comunhão ou contato com aqueles que eram chamados de samaritanos. Mas é impressionante pensarmos que o texto da palavra de Deus vai dizer para nós que era necessário que Jesus passasse exatamente por aquele lugar, para encontrar uma mulher que não estaria planejando uma ceia de Natal, para encontrar uma mulher que não teria nenhum tipo de alegria no dia 24 para o dia 25, porque ela estaria solitária. Enquanto as luzes das cidades brilham, enquanto as famílias se reúnem, ela está sozinha. Mas algo acontece na história dessa mulher. Jesus aparece. Jesus enxerga uma necessidade ali e ele vai até aquela mulher. Ele encontra aquela mulher num horário que ninguém estaria buscando água. Ao meio-dia, aquela mulher está num poço, e eu quero que você imagine que aquela região, a região da Palestina, é fortemente castigada pelo sol. O sol é extremamente insalubre ali, o sol é extremamente forte naquele lugar. E essa mulher busca água ao meio-dia. E por que ela está buscando água ao meio-dia? Ela está buscando água ao meio-dia porque ela tem vergonha. Porque, mais uma vez, ela está à parte. Mais uma vez, ela não tem o convívio das pessoas. Essa mulher vive uma decepção e ela é aprisionada no seu passado. Essa mulher teve 5 maridos e os seus 5 casamentos anteriores fracassaram. Ela está no 6º relacionamento e esse relacionamento não é um casamento. Ela se ajuntou. Porque provavelmente o homem que se submeteu a essa condição disse: olha, a gente pode até ficar junto, mas eu não vou nem casar com você. Ela vive num estado de vergonha constante. Ela busca água num momento em que faria até mal para a saúde. E ela vai nesse momento porque ela não quer encontrar ninguém. Porque ela prefere não encontrar ninguém. Porque as pessoas fazem questão de desviar dela. Porque as pessoas fazem questão de mostrar que não se misturam com ela. Ela é um fracasso e uma rejeição ambulante por onde ela passa. Essa é a história dessa mulher. Mas o texto do Evangelho, isso tem tudo a ver com o Natal, diz para nós que era necessário que o Cristo, que se fez homem, passasse exatamente naquele lugar. E é bonito ver que as conversas mais profundas de Jesus foram conversas um a um. É tão bonito isso. Quando a gente olha o Evangelho atentamente, e a gente começa a observar textos tão importantes como esse de João capítulo 4, a gente descobre que Jesus entregava muito para uma pessoa. E pense, uma pessoa que nem merecia para a cultura da época. Jesus trava um diálogo com aquela mulher, conversa com ela. Ela se assusta diante do contato de Jesus. Jesus desenvolve uma conversa e aquela mulher sai daquela conversa transformada. Era necessário que o Cristo, que é o sentido do Natal, chegasse até aqueles que estavam à margem. Não sei se você é bom de futebol, assim como eu fui, né, ao longo de toda a juventude. Sempre fui, tem alguns que estão rindo aí, não sei porquê. Sempre escolhido por último. Quando os times eram formados, não sei se você já teve essa experiência desagradável, dos times estar sendo formados, e aí escolhe o atacante que marca o gol, escolhe, né, aquele que tem o domínio da bola, e aí o pessoal, não tem espaço para você, fica tranquilo, a segunda de fora é sua, né? Nem a primeira. E você, poxa vida, não tem, eu acho que não tem tanto espaço para mim, a coisa não é tão legal assim. E a sensação de ser rejeitado, né, de não ser as primeiras opções, no esporte já traz para nós um desconforto. Agora imagine uma mulher, a vida dela é um contexto completo de rejeição. A vida dela. Ela vive isso 24 horas por dia. Essa é a mulher samaritana que Jesus escolheu encontrar. Essa é a história dramática de João capítulo 4. Eu quero, nessa manhã, então,
pensar com você 3 coisas que eu acredito que eram necessárias aqui nesse texto. Era necessário passar por Samaria. E por quê? Para que outras 3 necessidades fossem atendidas. E quais são essas outras 3 necessidades? A primeira, era necessário romper o silêncio. Essa é a primeira coisa que eu quero pensar com vocês. Era necessário romper o silêncio. A segunda coisa que eu quero pensar nesse texto era necessário matar a sede da alma. Essa é a segunda necessidade, matar a sede da alma. E a terceira necessidade desse texto era necessário tratar o passado. Tratar o passado. Era necessário romper o silêncio, era necessário matar a sede da alma e era necessário tratar o passado. E vamos então ao primeiro ponto, dos versos de 4 a 9 das Escrituras, diz assim a palavra de Deus em João capítulo 4, versos de 4 a 9. No caminho, teve de passar por Samaria. Revista atualizada vai dizer, era necessário passar por Samaria. Estou lendo NVT, tá? Chegou ao povoado, verso 5, samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água. Jesus lhe disse, por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu, e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Percebam, irmãos, a primeira coisa que eu quero pensar com vocês nessa manhã é que era necessário romper o silêncio. E é exatamente isso que Jesus faz com essa mulher. Aquela que vivia desprezada, que não esperava o contato e a aproximação de ninguém, foi extremamente surpreendida pelo Cristo que vem a nós. E eu me lembrei de quando eu fui com o presbítero Flávio para o sertão, recentemente nós fomos para o sertão, e eu me lembrei de quando nós estávamos entrando no avião, indo para o sertão, ainda antes de chegar lá, vimos um casal que estava conversando, e eles estavam ali sem entender o que aconteceu na marcação dos assentos, porque eles estavam sentados um distante do outro. E aí um estava de um lado da aeronave, e o outro estava lá na outra janela, e eles assim, nossa, nós vamos ter que viajar assim, como é que... que aconteceu? Quem marcou esse negócio? Estava ali tendo meio que até uma DR discreta ali. Quem marcou isso aqui? O que aconteceu? Você vai ter que sentar aí, não vai ter jeito. E eles ali conversando, e estavam na mesma fileira que a gente. E quando nós percebemos aquilo, imediatamente, a gente virou para eles e falou assim, olha, a gente quer ceder o nosso lugar para vocês. Vocês podem sentar aqui, vocês vão sentar juntos. A gente quer que vocês se assentem juntos. Então pode tomar aqui o nosso assento, pega o nosso lugar. E aí eu fui para o outro lado, né, da aeronave, fui sentar do outro lado. E aí o presbítero Flávio sentou do lado deles. E a partir dali, eles começaram a desenvolver uma conversa. Eu conversei também, ainda tentei conversar mais de longe com eles. Mas aí o presbítero Flávio quebrou o silêncio. Eu vou falar mal dele pela segunda vez aqui hoje. E para quebrar o silêncio ele é bom. Então assim, foi de Deus. Ele quebrou o silêncio quase que a viagem inteira, com muita tranquilidade. Não houve silêncio mais na aeronave, porque o Flávio gosta de conversar. E ele começou a conversar com aquelas pessoas. E um gesto simples, um gesto singelo, de ceder o assento numa aeronave, de dizer, senta do lado do seu esposo, senta do lado da sua esposa, escancarou o coração deles para aquilo que a gente tinha para falar. E a gente conseguiu falar de Cristo para eles. E eles receberam com toda tranquilidade. Eles, percebendo a gentileza que a gente tinha feito, ouviram o que a gente tinha para dizer sem nenhum tipo de resistência. Porque nós quebramos o silêncio e fomos até eles e atendemos uma necessidade que eles tinham. Eles abriram o coração para a mensagem que a gente estava carregando. E antes mesmo de pisarmos no sertão, nós já estávamos falando de Jesus. Nós já estávamos anunciando a importância de seguir a Cristo. E eles ouviram sobre Cristo, sobre o Evangelho. Desafiamos eles a buscarem a igreja, a procurarem um local. Direcionamos as coisas e eles saíram daquela aeronave gratos pela nossa conversa e pela atitude que nós tivemos. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas não esperam o mínimo de nós. Irmãos, vivemos num contexto,
Vivemos num tempo onde as pessoas não esperam nada uma das outras, onde um gesto de troca de assento se torna algo importante. Se isso se tornou importante, irmãos, é porque talvez a gente não esteja fazendo nada um pelo outro, e esteja meio que cada um por si nesse mundo. E a vida é mais ou menos assim, é cada um por si. Eu já tenho os meus problemas. Se você não marcou o seu assento, você não vai me tirar da janela, você não vai me tirar do meu corredor, o problema é seu. É mais ou menos assim que as coisas funcionam. Mas no reino de Deus a gente descobre, a gente aprende, o Evangelho nos mostra um Cristo que rompe o silêncio. Aquela mulher que estava à margem não esperava chegar num poço meio-dia e encontrar alguém. E para surpresa dela, e talvez ela tenha ficado até desconfortável, essa mulher chega no poço ao meio-dia e tem alguém lá. E talvez em uma determinada distância ela já consegue perceber, tem um homem ali. Você mais uma vez ignorada. Talvez as expectativas do coração dela seriam: eu vou chegar, eu vou tirar essa água o mais rapidamente possível e eu vou embora em silêncio. Eu espero que ele não me perturbe, eu espero que ele não me humilhe, eu espero que nada de desagradável aconteça nesse lugar. Ela chega mais perto e descobre que aquele homem é um judeu. Aí ela percebe, realmente, as chances dele fazer alguma coisa aumentaram ainda mais. O judeu não vai conversar comigo, sendo um homem ainda muito menos. E ela chega, irmãos, com esse quadro, com essas expectativas, mas Jesus rompe o silêncio. Ele dá a primeira palavra, ele é quem fala primeiro, ele é quem aproxima daquela mulher e cria uma conexão com ela. E é interessante como que Jesus cria uma conexão, não de superioridade. Ele diz assim: ei, você pode me dar um pouco d'água porque eu estou com sede? Você pode me servir? Você consegue me ajudar? Olha a humildade de Cristo, irmãos. Quando ele rompe o silêncio mostrando sua fragilidade. Cansado da viagem, da longa caminhada, ele pede água para uma mulher samaritana. Da mesma forma, queridos irmãos, eu e você também enfrentamos esse mesmo contexto. Eu e você passamos pelas Samarias que o Senhor tem nos conduzido. E por esses lugares encontramos pessoas que não esperam nada de nós. Encontramos pessoas desprezadas. Pessoas que vivem crises, que vivem dilemas profundos dentro das suas almas. E nós podemos romper o silêncio com essas pessoas e dizer: ei, senta aqui. Você pode sentar no meu lugar. O que eu posso fazer por você? Como eu posso te servir? Você está bem? Está tudo bem com você? O mesmo Cristo que nos chama e que rompe o silêncio conosco, agora também nos desafia a fazer o mesmo com outras pessoas. Era necessário passar por Samaria. Era necessário quebrar o silêncio. E da mesma forma o Senhor nos desafia a fazer. Talvez você esteja aqui nessa manhã. Talvez você esteja participando desse culto. Mas você não tem a convicção de que Cristo de fato te chamou para um relacionamento. E nessa manhã eu quero te dizer que o Senhor está presente nesse lugar. Que o Senhor é poderoso para ter um relacionamento verdadeiro com você. Que Deus pode sim se aproximar de você. E o movimento do Evangelho é sempre esse. É Deus vindo ao nosso encontro. No momento em que nós menos esperamos, mesmo achando que não merecemos, Deus vem até nós. O que é o momento do Natal? O que é a mensagem do Natal, onde estamos todos nos preparando para esse tempo? É a mensagem do Cristo que veio, daquele que veio, do Deus que veio até nós. Por isso, a primeira lição que esse texto traz para nós é de que era necessário romper o silêncio. E Cristo rompeu o silêncio. Cristo trouxe a sua palavra a nós, Ele fala aos nossos corações, Ele nos chama a um relacionamento sincero e verdadeiro com Ele hoje. Ele faz isso ainda hoje. E não somente isso, nos chamando também para levar essa mensagem a outros samaritanos, a outros que não são os favoritos, que não estão nas listas dos mais cotados para pertencer ao Evangelho, mas são exatamente esses que Deus quer chamar e alcançar, que talvez estejam na sua família, que talvez estejam perto de você e você não está notando. A segunda coisa que eu quero que a gente pense, além de que era necessário romper o silêncio, é a verdade de que era necessário matar a sede da alma. E talvez uma facilidade que nós tenhamos hoje seja a facilidade de abrir a torneira da nossa casa e sair água. De às vezes abrir a geladeira e ter uma água gelada, ou um filtro que faça isso por nós. Irmãos, nós nos acostumamos com essas coisas. Mas eu quero te lembrar que nem sempre foi assim. Nem sempre a água chegava na nossa torneira com a facilidade que é hoje, com a tranquilidade que a gente tem hoje.
Nem sempre, e na verdade, deixa eu até reforçar, existem lugares do mundo hoje em que as pessoas não têm água na torneira. Você já agradeceu a Deus pelo simples fato de ter água na sua torneira? De você abrir o seu chuveiro e ter água saindo do seu chuveiro? Você já agradeceu por essa grande bênção que Deus nos proporciona? Essa é uma verdade para nós. O texto vai dizer que era necessário também, vai mostrar para nós e nos ensinar a matar a sede da alma. Versos 10 a 15. Acompanhem comigo. Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem você está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. A mulher então diz, no verso 11: mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor do que essa que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe dessa água do poço, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Agora pula lá para o verso de número 20. Verso 20 vai dizer assim: então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoravam? Jesus respondeu: creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês samaritanos sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse: sou eu o que fala com você. Em segundo lugar, esse texto nos ensina que era necessário matar a sede da água. E a sede da alma, perdão. E num contexto onde nós temos muita facilidade em usar a água, inclusive usamos às vezes até com displicência em alguns casos, essa mulher vivia um contexto diferente. Essa mulher precisaria provavelmente caminhar de cerca de 1 quilômetro a 1,5 quilômetros da região onde ela estava, onde ela morava, até o poço, que era conhecido como o Poço de Jacó, da região onde ela está tendo essa conversa com Jesus. E ela caminha 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, para depois retirar essa água, carregar esse peso até a sua casa e ter ali as suas necessidades básicas saciadas. Jesus vem até ela e fala para ela: olha, além dessa água que você vai voltar a ter sede, eu posso te oferecer uma água melhor, que pode matar não a sua sede física, mas pode matar a sua sede da alma. E essa mulher então rapidamente vai dizer: Senhor, me dê dessa água, porque eu não quero mais voltar nesse poço para buscar, para que eu não precise mais voltar aqui. Jesus então vai dizer para ela, vai explicar para ela que essa água poderia ser uma fonte a jorrar para a vida eterna, que essa água jorraria de dentro dela para sempre e mataria a sua sede. Essa mulher, irmãos, tem uma sede na alma, que ela sabe que tem, mas ela não sabe como resolver. Essa mulher, ao longo do texto, a gente percebe isso, ela tem perguntas, ela tem dúvidas. Senhor, como é que a gente faz para adorar? Qual é o lugar certo da adoração? Qual é o melhor jeito de adorar a Deus? Me mostra como que a gente faz. Irmãos, é interessante pensarmos como as pessoas à nossa volta estão sedentas por algo maior. É só você observar. Você vai perceber como que as pessoas estão buscando algo mais. Como as pessoas estão carentes de propósito para essa vida. Para que a gente existe? Por que eu estou aqui? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu me levanto todos os dias? As pessoas estão sedentas por algo maior do que elas. Elas estão sedentas por um propósito maior. Elas estão sedentas por uma verdade maior do que elas.
E muitas pessoas, quando você vai conversando com elas, você vai percebendo que elas acreditam em algo. Elas acreditam numa espécie de Deus. Elas acreditam em algo maior do que elas. Mas elas não sabem muito bem do que elas precisam. O Evangelho mostra para nós, e mostra que Jesus apresenta isso aqui. O que essa mulher precisava era do Cristo que morreria na cruz pelos seus pecados. O que as pessoas precisam hoje é a mesma coisa. Precisam do Cristo que assumiu o lugar delas e vai, de alguma forma, transformar as suas vidas, matando a sede de suas almas. Jesus fez isso com essa mulher e Jesus faz isso hoje. As perguntas, as crises e dilemas que nós carregamos dentro do nosso coração, os desafios mais profundos da nossa alma, as dúvidas que temos, como é que eu faço para acertar? O que Deus quer de mim? Todas essas coisas são respondidas quando o Evangelho alcança o nosso coração, quando Jesus entra na nossa vida. Era necessário passar por Samaria, para que essa mulher experimentasse da água da vida, que mata a sede da nossa alma. E hoje também, eu e você, podemos nos saciar dessa fonte maravilhosa. E hoje eu e você podemos matar a nossa sede nesse mesmo lugar, nessa mesma fonte que é Cristo Jesus. E não somente isso, mas trazendo outros para que eles também venham à fonte. Olha, eu encontrei um lugar que tem uma água que pode matar a sua sede. Eu encontrei um lugar que tem uma fonte que pode transformar a sua vida, que pode trazer sentido, propósito para você. Irmãos, essa é a nossa missão. Não perca a oportunidade do Natal. Não perca a oportunidade nesse Natal anunciar para as pessoas qual é o verdadeiro sentido desse momento. Qual é a verdadeira celebração. Não perca a oportunidade de falar sobre os desdobramentos do nascimento de Jesus, mostrando que Jesus é essa água viva que pode transformar histórias por inteiro. Em terceiro e último lugar, esse texto nos ensina que era necessário tratar o passado. Era necessário tratar com o passado. Verso 16 vai dizer o seguinte, acompanhe comigo. Jesus fala para aquela mulher, vá buscar o seu marido, disse Jesus. E a mulher responde, uma resposta simples e direta, não tenho marido. Essa é a resposta dela, não tenho marido. Respondeu a mulher. Jesus disse, é verdade, você não tem marido, porque teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me. Não, só até aí. Jesus vira para aquela mulher e toca naquilo que talvez seria a maior de suas feridas, os fracassos familiares que ela carregava. Jesus toca numa área que era extremamente sensível para aquela mulher, que era a base de todo o contexto de vergonha que ela vivia. Aquela mulher vivia num contexto de humilhação constante, e muito provavelmente pelo fato de já ter tido 5 maridos, 5 casamentos fracassados, num contexto onde isso certamente não seria muito bem aceito, e de estar num relacionamento onde ela nem era casada. Esse é o contexto de vergonha que aquela mulher vive. E Jesus vira para ela e fala, vai buscar o seu marido. Jesus já sabia que ela não tinha marido, Jesus já sabia do histórico passado dela, porque Ele é Deus, mas Ele quer tocar exatamente naquela ferida. Ele volta no passado daquela mulher, para que ela tivesse de alguma forma uma transformação, uma libertação do seu passado, porque era necessário tratar com o passado dela. Ela vivia aprisionada na vergonha dos seus erros passados. E como que a gente também às vezes é assim, né? Provavelmente você tem lá na sua casa uma gaveta com algumas fotos que você guarda, umas fotos antigas. Não sei se você tem isso lá na sua casa. Normalmente a gente tem uma caixa de sapato, normalmente é assim, né? Os mais experientes, com mais quilometragem, vamos dizer assim, né? Eles têm uma caixa de sapato, normalmente, com aqueles álbuns, com as fotos reveladas. E aí você, volta e meia, abre aquela caixa, abre aquela gaveta, e se depara com várias fotos, e você começa a ver aquelas fotos. E eu quero que você puxe aí agora o sentimento que você tem na hora que você vê aquelas fotos. A gente vai vendo aquelas fotos antigas, e você fala, puxa vida, como eu tinha cabelo. E você fala, puxa vida, como eu estava mais magro,
Como era fácil nesse momento. Nossa, olha como eu era feliz aqui. Eu nem sabia das responsabilidades que viriam. Olha fulano. Você se lembra de pessoas que não estão aqui mais, que você sente saudade. Você se lembra de momentos marcantes na sua trajetória. Fala, olha o aniversário, olha essa viagem, olha esse momento em família. E você tem aquele sentimento prazeroso de olhar para essas memórias. Você olha para o passado e você se alegra. Já experimentou esse sentimento? Já viveu isso? Para os mais tecnológicos, o próprio aplicativo do celular fica te lembrando. Olha isso aqui, aí te remete lá a não sei quantos anos e vai te mostrando, né, o passado dentro da própria galeria do celular. E por que eu estou falando sobre isso? Porque essa mulher, ela vivia num contexto onde ela gostaria que o seu passado estivesse muito bem trancado dentro de uma gaveta. E essa mulher não tinha alegria alguma em pegar as fotos da sua família, pegar as fotos, os álbuns de recordação do seu passado e folhear cada uma dessas fotos. Essa mulher queria que o seu passado estivesse muito bem trancado. Mas ainda, por mais que ela quisesse que o seu passado estivesse bem trancado numa gaveta, o seu passado estava exposto diante dela e diante das pessoas constantemente, gerando exatamente esse cenário de vergonha. E Jesus vai e toca nessa ferida. Fala, mulher, cadê o seu marido? Chama ele lá. E ela fala, eu não tenho. É verdade. 5 casamentos fracassados. Mas a partir daquele momento que ela encontrou Jesus, alguma coisa mudou. Algo mudou dentro daquela mulher. Aquela que buscava água meio-dia, que é o pior horário da Palestina para buscar água, depois da conversa que ela tem com Cristo, e depois desse momento onde o Senhor fala para ela da esperança, fala para ela sobre a sua missão e diz, eu sou o Cristo, eu sou o Messias, aquela mulher larga o seu cântaro, o seu jarro de água, aquela mulher vai ao encontro dos seus vizinhos, da sua cidade, da sua aldeia, da sua região, e anuncia Jesus. Aquela que antes vivia aprisionada pela vergonha do seu passado, agora está liberta para anunciar Cristo e dizer, olha, eu acho que eu encontrei o Messias, porque ele tem dito tudo que eu tenho feito. E aquela mulher certamente, irmãos, teve a sua vida transformada ao ponto de inclusive anunciar Jesus para outras pessoas. É exatamente esse o poder do Evangelho. Esse é o poder do Natal. Entender que quando Jesus necessariamente encontra conosco, entra na nossa história, o nosso passado não mais nos escraviza. Jesus não passa a mão na cabeça de ninguém. Jesus não ignora os nossos erros. Jesus não faz vista grossa para a nossa vida inconsequente. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que na cruz todos os nossos pecados foram pagos. Em Cristo Jesus nós fomos perdoados. E o nosso passado não tem mais poder para nos envergonhar a partir do momento que nós entendemos que Cristo Jesus venceu a nossa morte, assumiu o nosso lugar. E é exatamente sobre isso que nós estamos falando. João capítulo 4, e eu encerro. É o texto que mostra para nós que, por último, era necessário tratar com o passado. E às vezes nós vivemos aprisionados, escondendo, vivendo, carregando o fardo dos nossos erros, carregando o peso das nossas escolhas passadas, quando na verdade, irmãos, o Senhor mesmo já nos disse que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Você não precisa viver atormentado pelos seus pecados. Na verdade, os seus pecados não definem quem você é. Os seus erros passados não definem quem você é. O que te define verdadeiramente foi aquilo que Cristo fez na cruz. Saia daqui nessa manhã com a viva esperança de que o Senhor escolheu ter um encontro com você. O Senhor escolheu ir até você. Ele escolheu romper o silêncio. Foi Ele que deu o primeiro passo. O Senhor escolheu oferecer para você a água que pode matar a sede da sua alma. E o Senhor escolheu tratar com o seu passado. Nós erramos mesmo, nós falhamos mesmo. Existem alguns erros que nos marcam mais profundamente, mas para todos os nossos erros há perdão no sangue de Cristo Jesus. Quando participamos da ceia, nós não participamos da ceia porque nos consideramos dignos. Eu sou digno de partir o pão, eu sou digno de comer do pão. Não, querido. Nós participamos da ceia exatamente porque entendemos que o Senhor Jesus viu em nós a necessidade que nós tínhamos. Era necessário que o Senhor se encontrasse com você. Era necessário que Ele viesse até você. Era necessário que o Senhor entrasse na sua história e transformasse a sua vida.
Era necessário que o Senhor pegasse exatamente todas as marcas do seu passado, todas as suas lutas mais profundas e desse um novo sentido a isso, para que agora essas coisas não mais tragam vergonha para você, mas que essas coisas potencializem a transformação que Cristo fez na sua vida. Que Deus possa nos abençoar nesse período de final de ano, de Natal, e muito mais do que discutir se vai ter passas ou não na nossa ceia, que a gente possa se lembrar que Jesus veio para de fato transformar de maneira significativa e incomparável a vida daqueles que antes estavam à margem, distantes e perdidos, longe do Senhor. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. O desejo do meu coração é que Deus nos abençoe, que Deus nos encoraje, que Deus sacie a sede da nossa alma e nos sustente em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém? Quero chamar o louvor aqui, quero chamar o nosso conselho, para que nós possamos participar da ceia nesse momento.